Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Luiz Gonzaga, que é presidente da ABETRE. Ele nos fala aí sobre o novo marco regulatório do saneamento básico no país. Bom dia, Luiz. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. E a gente vai abordar agora um assunto de extrema importância, né? Super importante. Que é a questão de saneamento básico e que ainda se falta muito o saneamento básico em muitos lugares do Brasil. E nesse momento, quais são os indicadores atuais aí do setor de saneamento básico e resíduos? Muito bom dia. Os indicadores básicos são 3.257 lixões ainda espalhados pelo Brasil afora. Há de se recordar que a PNRS, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estabelecida no ano de 2010, vai completar agora uma década, e nós ainda não conseguimos acabar com esse câncer da sociedade brasileira, que são os lixões. Não obstante o problema dos lixões, nós temos uma outra situação que se refere, por exemplo, ao tema do saneamento, onde 100 milhões de pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto e outras 65 milhões que não têm acesso à água potável. Pois isso quer dizer, metade da população, um pouco menos da metade da população brasileira aí não tem acesso ao esgoto, né? Um terço da população a tratamento. Como é que você vê essa política ao longo dos anos aí? O que aconteceu, né, para não se investir em saneamento? Saneamento que é super importante, evita doenças e melhora a qualidade de vida da população, né? Como é que você vê, quais foram as questões aí que foram entraves aí para a implantação, para que mais brasileiros tivessem saneamento básico? Eu diria que falta vontade, porque quando você tem a vontade política de fazer, você se preocupa em priorizar mesmo aqueles temas que não são de visibilidade para a população. Reclama-se muito que não há recursos financeiros para tal. Eu diria assim, a população brasileira ela paga por água e paga pelo esgotamento sanitário. Por que há água, na grande maioria, para a população? Se comparado, naturalmente, com o negativismo que existe na parte de saneamento. Porque a população paga e aquilo é visível. O esgoto, como é enterrado, parece que não há uma prioridade para este serviço. Então, a gente chega numa situação, décadas e décadas vividas, como essa que nós vivemos agora. 100 milhões, a metade da população, ou pouco menos, como você disse, da população brasileira, não ter acesso ao saneamento básico. A gente espera, sinceramente, que este projeto que será votado amanhã, e a gente espera que seja mesmo, e que seja aprovado, possa trazer uma nova luz para o país. Serão investimentos públicos, privados, não é necessariamente só privado, e não se trata, evidentemente, de nenhuma privatização. O que se deseja é a universalização desses serviços tão essenciais para a população, que está ligado à saúde pública, para resolver de vez este problema. E, Luiz, quais são, então, essas mudanças sugeridas para o marco legal do saneamento, esse que provavelmente seja votado amanhã? E quando você diz universalização, para quem não entende do tema, o que seria nesse momento do marco? É ter toda a população com acesso aos serviços de saneamento. Isso é a universalização. Tem gente que diz que o projeto vai fazer com que as empresas estaduais de saneamento sejam privatizadas. Não é verdade. É que continuem as empresas estaduais prestando seu serviço, mas o aporte financeiro, o investimento do privado é muito importante neste momento. Não só o investidor brasileiro, como o investidor de fora. A gente precisa de viver uma sociedade transparente, onde todos nós possamos participar
deste negócio chamado saneamento. Você veja, por exemplo, que nós estamos falando de 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao serviço de saneamento. E estamos vivendo hoje uma pandemia, o problema do Covid-19. Vivemos também uma situação onde os resíduos precisam de ser tratados, mas tratados de uma maneira efetiva. Não dá mais para o prefeito municipal afastar os resíduos para qualquer lugar. É preciso de ter responsabilidade. Passado 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós ainda temos os lixões. Isso é uma vergonha para a sociedade brasileira. Nós precisamos reagir, fazer com que as coisas mudem neste país. Eu queria que você falasse do marco legal do saneamento, né? O projeto está no Senado, eu estava olhando aqui. Aproveitando que a gente está aqui, a gente está ao vivo aqui, voltamos ao vivo. Tanto para a TV quanto no YouTube? Tanto para a TV quanto no YouTube. A gente estava só no YouTube, agora a gente está na TV Alesp também. Eu queria que você falasse um pouco do marco legal do saneamento, né? Nós estamos conversando aqui com o Luiz Gonzaga, que é presidente da BETRE, e a gente está falando nesse momento sobre saneamento básico, o marco legal do saneamento básico, a importância dele. Esse projeto deve estar sendo votado essa semana, no máximo na semana que vem no Senado, né? E eu queria que você falasse um pouco dele, do marco legal do saneamento básico, a importância, o que pode mudar a partir dele. Bem, nós vamos precisar de investimentos que podem chegar à casa dos 600 bilhões de reais. Nós temos esse dinheiro? O governo tem como investir? Não, não tem. É preciso de haver, então, uma junção de esforços entre o público e o privado para vencer essa etapa. O projeto que se encontra já em tramitação fazem mais de 2 anos, tanto na Câmara como no Senado, ou seja, no Congresso, ele finalmente chega amanhã para a votação dos senadores, depois de ter passado pela Câmara o ano passado. Ele traz importantes figuras conceituais dentro do sistema. Por exemplo, acaba-se definitivamente com um tal chamado contrato-programa. O que é isso? Isso é você impedir que o setor privado, que pode investir, participe de uma licitação em igualdade de condições. O contrato de programa traz, por exemplo, para uma empresa estadual de saneamento, o direito de explorar o serviço sem uma licitação. Isso não é justo, não é igual. Então, ele abre essa possibilidade e, ao abrir essa possibilidade, chega o investimento, que é tão necessário para resolver os problemas. Segunda grande coisa que me parece traz o PL a ser votado amanhã. Nós temos, na área de resíduos, por exemplo, a possibilidade de afastarmos definitivamente os 3.257 lixões ainda existentes. Como? Fazendo uma política regionalizada de criação de aterros sanitários e uso de outras rotas tecnológicas que possam tratar o resíduo como, de fato, ele precisa de ser tratado, sem trazer problemas para o meio ambiente. Outra grande vantagem que a gente vê no PL é a possibilidade de uma relação efetiva entre um eventual concessionário do serviço e a população, assim como há uma relação direta entre a população no setor de água e esgoto, poderá haver também nos resíduos, onde o concessionário vai prestar o seu serviço à população e a população vai pagar por este serviço. Se o serviço for bom, a população vai ficar agradecida. Se for ruim, a população vai, como dizemos na gíria, chiar. Então, essa relação ela é muito transparente, muito boa. O que não acontecia antes com o engessamento do saneamento nas mãos somente do poder público. Agora vai haver público-privado, e isso traz benefícios para a sociedade. Uma coisa que eu estava lendo assim rapidamente o projeto, eu queria entender
o que fica por conta da esfera federal e o que fica por conta da esfera dos municípios, né? Mudam-se as responsabilidades a partir desse marco legal? Veja, a propriedade, vamos assim dizer, para poder ser melhor expressar, ela vai continuar sendo lá do município, que tem a responsabilidade de resolver este problema, mas através de consórcio, seja ele somente público, somente privado ou público-privado, vai se abrir a possibilidade de um município entregar o seu sistema de saneamento. E saneamento quer dizer água, esgoto, resíduo e drenagem. Ele este município entregar ao público, ao privado ou ao público e privado a exploração. A gente vê transparência nisso. E quando há transparência, isso é um negócio. E a sociedade precisa deste negócio. É preciso que a gente compreenda que as coisas precisam de evoluir. Com a participação efetiva de capital privado, nós vamos resolver o problema do saneamento, os 4 segmentos no país. É o que acreditamos que de enriquecedor que traz esse PL. Luiz, você, na sua fala anterior, falou assim, amanhã vai ser votado, se for votado. Eu senti um êxito um pouco nessa sua resposta. E por que você tem esse êxito, talvez, mesmo nessa sua fala? Você acha que pode faltar uma boa vontade nessa votação? Que outros tipos de empecilho, para quem não conhece, um trâmite aí de votação de projeto de lei? Veja. Só complementando, se a emergência sanitária da Covid-19 pode ou não acelerar esse processo? Olha, deveria, né? Em princípio, eu diria que deveria. Nós estamos trabalhando nesse tema de projeto do saneamento básico no Brasil já fazem alguns anos. Agora, por que eu, às vezes, hesito em dizer que será aprovado? Porque, primeiro, eu não sou político, não estou lá dentro do Senado, neste caso, para participar da votação. O que a gente ouve, e ontem eu ouvi com muita clareza o senador Tasso Gereissati falando que ele mesmo, que é o relator, ele não pode garantir que o projeto será votado amanhã e será aprovado. Existem segmentos na política, existem políticos que estão mais, sei lá, à direita, outros mais à esquerda, outros mais no centro, uns que pensam que isso é um projeto de privatização e nós refutamos, porque não é, isso é universalização, ou seja, é chamar todo mundo para resolver o problema, não necessariamente entregar, e aqui eu vou colocar um exemplo por colocar, nós não vamos vender a Sabesp vai continuar, ela vai exercer a função dela. Se amanhã o Estado quer vender a totalidade das ações da Sabesp, é outra questão, mas o projeto não trata disso. O que o projeto traz é a abertura da possibilidade de haver sempre a injeção de dinheiro através do setor público e do setor privado para a solução do problema. E o problema é 100 milhões de brasileiros vivendo sem saneamento básico. Imagina em termos de pandemia, como nós estamos vivendo agora, e aí sempre há o exemplo da água, lavem as mãos com qual água? Pois é, muito obrigado pelos esclarecimentos, Luiz Gonzaga, obrigado pela entrevista, debatendo aí um assunto super importante, né, Júlio, que é saneamento básico, que a gente precisa resolver isso no país. Muito obrigado aí pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um grande abraço, muito obrigado, estou sempre à disposição. Super. Essa é a nossa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp.